Meu irmão sofreu um acidente e morreu. Caramba. E aí minha cabeça dá um nó completo. Eu falo, gente... E assim, ele saiu bem, saiu vivo de casa, com saúde e não voltou. Eu falei, pode acontecer comigo, eu tô vivendo uma vida que eu não quero. Como assim? Foi um nó completo. Aí foi aí que eu fiz a grande virada para as artes. É uma coisa que eu tento no meu trabalho, é falar de qualquer assunto, mas a partir da estética suburbana. Porque eu falo, meu ponto de encontro nunca foi a praia, era a linha do trem. Então, isso muda a minha perspectiva, a minha ótica sobre tudo, sobre o que é afeto, o que é amor, o que é o luto. Eu falo muito sobre o luto na série de Caquinhos, apesar de não ficar tão óbvio assim, mas tudo bem. Mas eu parto do meu luto para começar a pintar. Então, assim, é poder falar de qualquer assunto, mas entender que não existe só um caminho ou uma forma de você falar o que é amor ou falar o que é beleza. Existem outras belezas e a partir daí que eu tento desenvolver o meu trabalho. Claro. E quando você fala estética, né, eu sempre lembro disso, é uma influência meio colonizadora, né, que eu estou trazendo aqui, a etimologia da própria palavra, do aestese grego, aquilo que te afeta, aquilo que, de certa forma, chega até você, né? E o subúrbio nos afeta como um todo, porque é uma vivência, é uma imersão fundamental. E eu acho impressionante que às vezes a pessoa não é criada no subúrbio, mas quando ela entra no subúrbio, ela consegue identificar esse ethos, essa característica que nos abraça, que parte da nossa sociabilidade, evidentemente, da forma coletiva de produzir, de construir esse território, mas tem marcos simbólicos que são muito identificados. Você falou da questão do trem, né? Eu acho impressionante, quando eu vou para a Zona Sul, eu perco o referencial, porque eu perco... Isso aqui dá no trem, dá na linha do trem, onde é que... Porque o referencial é outro, né? Então, Bangu tem essa tradição, e tem uma tradição ligada, historicamente, à própria questão da estética da moda, né? A gente não pode esquecer que a fábrica de Bangu foi uma das maiores produtoras de tecido e que produzia e que realizava concursos de Miss, concursos de beleza, e que envolviam a gente da América Latina como um todo, né, Bia? Você chega a ter essa influência na tua obra? Essa parte mais de moda, não, eu acho que eu não chego tanto, não. Sim. Eu fico mais, eu acho que na questão, não sei, acho que da rua. Acho que é onde mais eu me encontro, sabe? Mas... Não, acho que é isso. Não, eu queria saber, assim, hoje em dia você é uma pessoa que está num cenário consolidada, conseguindo cada vez mais espaço. A gente vai falar muito disso ainda no percurso, mas Bia, no carnaval do ano passado, do 2023, ela foi responsável por uma ala inteira lá na Grande Rio, né? Que eu desfilei e vi que estava linda, de fato, a gente vai chegar nisso. Mas antes de chegar nisso, quando é que surgiu em você, ou como surgiu em você, a necessidade de expressar essa suburbanidade através das artes? Então, pode dar uns passos para trás? Pode fazer o que você quiser, meu filho. Aqui é papo de subúrbio. Não sei se eu já falei, porque às vezes eu escondo essa informação, mas eu sou economista de formação, né? Meu Deus do céu! Rapaz, tá aí algo que eu nunca saberia. Mas é uma coisa que eu acho que... E vem muito, assim, de uma galera que... A gente, às vezes, não tem o direito de escolher o que vai... Estudar já é um privilégio nesse país, ponto. Verdade. Era para ser um direito, mas ainda é um privilégio. Estudar o que você quer é um privilégio ainda sem tamanho. E apesar de eu sempre gostar de arte, eu cresci numa família com uma mãe solo, eu não tinha margem de erro. Tinha que dar certo. Então, minha cabeça, eu sei matemática, então, eu vou fazer economia e vou ter uma carreira estável e pronto, vai ser isso. Você era boa aluna? Sempre fui. Tinha que ser, ainda era irmã mais nova, então... Nossa, tinha uma pressão ainda. Tinha uma pressão, assim... Aí eu fiz a faculdade de economia, só que quando eu estava me formando, eu já trabalhava, já tinha concluído as disciplinas, faltava só, acho que faltava defender e colar grau, mas eu já estava até efetivada. Meu irmão sofreu um acidente e morreu. Caramba. E aí minha cabeça dá um nó completo. Eu falo, gente... E assim, ele saiu bem, saiu vivo de casa, com saúde e não voltou. Eu falei, pode acontecer comigo, eu tô vivendo uma vida que eu não quero. Como assim? Foi um nó completo. Aí foi aí que eu fiz a grande virada para as artes. E o Caquinho fala muito disso. Por isso que eu falo, o Caquinho às vezes fala de afeto, mas ele surge do luto, né? Entendi. E o paralelo que eu faço com a minha história é a própria história do Caco, assim, que as fábricas produziam o azulejo inteiro, né? E os azulejos... Acho que vocês devem saber a história, mas pode repetir? Claro, deve. Claro, óbvio. E assim, durante a fabricação mesmo, alguns quebravam e os cacos que eram... como é que fala? Iam ser jogados fora, descartados. Os funcionários começaram a ver esses cacos e falaram, posso levar para minha casa e construir lá? Os donos das fábricas falaram, pode. Só que como eram os funcionários, eles moravam mais afastados, moravam nos subúrbios e tudo mais. E então acabou criando
essa estética mais nos subúrbios, do uso dos caquinhos. E o paralelo que eu faço com a elaboração do meu luto é que a gente podia juntar esse caco, nunca viraria o azulejo igual, nunca. A minha vida sem meu irmão nunca seria a mesma. Assim, não tem como, não tem. Saiu um pedaço muito fundamental da minha vida. Mas a vida não precisava ser ruim. Eu poderia ressignificar a minha vida, assim como os cacos foram ressignificados e construíram uma identidade. Né? Hoje a gente... Onde você anda, São Paulo, as pessoas às vezes me dizem, você é Bia do Caquinho. Nossa, Caquinho é a casa da minha avó. E vem com uma história. Eu fico encantada, porque é isso. Foi ressignificado uma coisa que era dado como fim. E não foi o fim, sabe? Então foi aí que eu comecei a pintar. Forte através de um luto, né? Foi através do luto. Renasceu. E é o que eu falo, assim, como que a gente fala do luto a partir do subúrbio? É isso que eu tento falar, assim. Será que o luto do subúrbio é um luto azul, pálido? Talvez não, talvez seja vermelho e quente. Talvez tenha pagode no luto do subúrbio. São outras questões, a gente parte de outro lugar. A gente não pode esquecer que, historicamente, né, a nossa influência afrodiaspórica nos deu os gurufins, né? A possibilidade de usar o luto como elemento de rito de passagem, mas de cultuar o morto, no sentido de rememorar de forma afetiva aquilo que foi vivido com festa. Então, os gurufins são históricos no subúrbio. A possibilidade de você cantar, beber o morto, que é uma tradição no Brasil inteiro, mas que se tornou muito forte, né, e célebre no mundo do samba, mas principalmente nos subúrbios. A gente tem um gurufim histórico, que é o do Paulo da Portela, em 1949, com mais de 20 mil pessoas num cortejo fúnebre, saindo, né, de Madureira em direção ao cemitério de Irajá e fazendo uma festa, e muita gente não entendendo o significado daquilo, né? Então, de fato, essa questão que você traz pra gente é muito simbólica, é muito significativa e faz a gente pensar também na nossa própria origem afrodiaspórica, né? Em como a gente rememora, em como a gente pensa na ancestralidade como elemento de manutenção do nosso tempo presente, do nosso cotidiano, né? Enfim. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!